A Apple é famosa por criar produtos emblemáticos, mas existe uma parte da história que muita gente prefere esquecer. O momento em que a empresa simplesmente desmoronou sem Steve Jobs. É estranho pensar nisso hoje, quando vemos filas para comprar iPhones e números bilionários sendo anunciados trimestre após trimestre. Mas houve uma época em que a Apple estava tão perdida, tão sufocada por mais decisões e tão distante de sua própria identidade, que a falência parecia inevitável. Como uma empresa que nasceu da rebeldia e da criatividade quase perdeu tudo. E mais importante, como conseguiu se reconstruir ao ponto de se tornar uma das marcas mais valiosas do planeta. A resposta revela conflitos internos, decisões impopulares, renascimentos improváveis e uma transformação que poucos acreditavam ser possível. E é nisso que vamos mergulhar agora, e é mais uma história que o dinheiro conta. Antes, deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nada. A história da Apple começa muito antes de se tornar um império tecnológico. Ela nasce praticamente em uma garagem, onde dois jovens completamente diferentes, mas igualmente obstinados, decidiram desafiar o jeito tradicional de pensar tecnologia. De um lado, Steve Jobs, inquieto, ambicioso, quase obsessivo por estética e experiência. Do outro, Steve Wozniak, genial, introvertido, apaixonado por eletrônica e movido pela curiosidade, não pelo dinheiro. O ponto de partida veio em 1976, quando Wozniak montou, quase como um artesão, o Apple I. Simples, funcional e acessível, algo impensável para a época, em que computadores eram máquinas gigantes, caras exclusivas de corporações. Jobs enxergou ali a chance de transformar aquele hobby de engenheiro em um produto capaz de mudar o mundo. Foi assim que, em 1976, os dois, junto com Ronald Wayne, que venderia sua participação dias depois, fundaram oficialmente a Apple Computer. O Apple I foi montado à mão, peça por peça, e vendido de forma quase artesanal. Ainda assim, abriu caminho para algo maior. O Apple II, um fenômeno de vendas que colocou a Apple no mapa e deu início à corrida pelo computador pessoal. Mas o verdadeiro impacto não estava apenas na tecnologia. Estava na visão. Enquanto outras empresas vendiam máquinas, a Apple vendia uma promessa. Computadores que qualquer pessoa poderia usar. Simples. Acessíveis. Humanos. Esse começo, improvisado e visionário, moldou a cultura que definiria a Apple por décadas. Uma cultura que misturava arte com engenharia, ousadia com simplicidade e que, mais tarde, se tornaria sua maior força, e seu maior ponto de ruptura quando Steve Jobs saísse da empresa. Quando a Apple começou a crescer mais rápido do que qualquer um imaginava, Steve Jobs tomou uma decisão que mudaria não só a empresa, mas toda a sua própria trajetória. Ele trouxe para dentro do negócio alguém que, em teoria, seria seu parceiro perfeito. O nome era John Sculley, então presidente da PepsiCo, o responsável pelo icônico Desafio Pepsi e mestre absoluto em transformar marketing em lucro. Só que a Apple deixaria de ser apenas a visão de dois Steves trabalhando numa garagem. Ela estava se tornando uma corporação e corporações têm regras, hierarquias, expectativas e egos gigantes. Jobs acreditava em inovação radical, em arriscar tudo, em apostar em ideias antes que o mundo estivesse pronto para elas. Sculley acreditava em previsibilidade, estratégia e, sobretudo, lucro. No início, essa combinação funcionou. O lançamento do Macintosh, em 1984, foi histórico. O famoso comercial, dirigido por Ridley Scott, apresentou o Mac como uma arma contra a tirania dos computadores cinzas e sem alma. Mas por trás do brilho da campanha, havia um problema: o Mac era lindo, porém caro. E pior, não vendia como esperado. Enquanto isso, a rivalidade interna crescia. Jobs criticava Sculley por não ter coragem suficiente. Sculley criticava Jobs por ser instável, imprevisível e, às vezes, impossível. A Apple estava dividida. As reuniões se tornaram arenas silenciosas. Equipes precisavam escolher lados. E o board, pressionado por resultados, começava a desconfiar do garoto prodígio que os tinha levado até ali. A gota d'água veio quando Jobs tentou liderar um golpe interno para tirar Sculley do comando. A estratégia falhou.
O conselho reagiu rápido e em 1985, Steve Jobs, o fundador, o rosto da empresa, o homem que sonhava com computadores para todos, foi removido de suas próprias funções. Ele saiu da Apple expulso, carregando apenas seus projetos pessoais e uma ferida profunda. A empresa que ele criou não tinha mais espaço para ele. Mas a Apple também pagaria um preço. Sem Jobs, a empresa perdeu sua identidade criativa. Produtos lançados nos anos seguintes eram confusos, caros, e sem propósito claro. Diferentes linhas competiam entre si. Estratégias mudavam a cada novo líder. A Apple tentava ser tudo ao mesmo tempo e não era boa em nada. As vendas despencaram. A marca, antissímbolo de inovação, virou sinônimo de incerteza. Analistas diziam que a empresa estava amarrando a própria corda. E, lentamente, a gigante que nasceu na garagem começou a desmoronar. O que ninguém sabia é que essa crise não seria apenas uma queda, mas o início da maior virada de mesa da história da tecnologia. Quando Steve Jobs voltou à Apple em 1997, ele não encontrou uma empresa, encontrou um paciente em coma. Escritórios repletos de projetos paralelos, linhas de produtos tão confusas que até funcionários se perdiam e uma cultura interna que parecia ter esquecido por que a Apple existia. Jobs percebeu algo óbvio, mas devastador: a Apple não estava quebrando apenas financeiramente, estava quebrando espiritualmente. A primeira ação dele não foi criar um produto revolucionário, foi cortar. Em uma reunião lendária, Jobs subiu ao palco, desenhou um quadrado no quadro e dividiu em 4. No topo, consumidor e profissional. Na lateral, um desktop e portátil. Depois, ele disse: tudo que não estiver aqui, morre. E assim cancelou produtos, equipes e projetos, queimando milhões de dólares, para salvar bilhões. Com essa limpeza brutal, ele enviou uma mensagem clara e a Apple faria menos, porém muito melhor. A próxima transformação foi cultural. Dentro da empresa, havia departamentos que mal se falavam. Cada um defendia seu pedaço como se fosse dono da Apple, e isso atrasava tudo. Jobs destravou essa engrenagem criando algo radical: todas as equipes deveriam trabalhar como uma única empresa, e não como mini-reinos internos. Ele reinstalou o espírito rebelde da Apple. Think Different não era só slogan, era um lembrete de que a Apple existia para desafiar o mundo, não para imitá-lo. Jobs começou a circular pelos corredores, questionando protótipos, mexendo nos detalhes mais simples e exigindo que cada produto tivesse propósito. Aos olhos externos, ele parecia ditador. Internamente, parecia um cirurgião removendo tudo o que impedia a empresa de respirar. Mas a maior mudança não foi operacional, foi filosófica. Jobs trouxe de volta a obsessão pela experiência do usuário. Ele dizia: a tecnologia sozinha não basta. É tecnologia aliada à humanidade, ao design, à emoção. Essa visão reacendeu a identidade que tinha se perdido. E, pela primeira vez em anos, a Apple deixou de pensar em sobreviver e voltou a pensar em liderar. A transformação interna estava completa. Agora, faltava provar ao mundo que ela ainda era capaz de reinventar mercados inteiros. A virada da Apple não começou com um milagre tecnológico, mas com um símbolo. Quando o iMac G3 foi revelado em 1998, o mundo percebeu que algo havia mudado. Em uma indústria obcecada por computadores cinzas, quadrados e sem vida, a Apple ousou apresentar um produto translúcido, colorido e com um design que parecia vindo do futuro. Ele não era apenas um computador, era uma declaração de guerra: a Apple voltou. O iMac representou exatamente o que Steve Jobs queria: simplicidade extrema, comunicação direta com o público e personalidade. Ele eliminou a porta de disquete, apostou nas novas conexões USB e colocou na mesa algo que parecia tão vivo quanto funcional. Resultado? Mais de $1 bilhão em vendas no primeiro ano e um renascimento imediato do interesse pela marca. Mas essa era só a superfície. Enquanto o iMac ganhava as vitrines, dentro da Apple algo ainda maior estava sendo construído silenciosamente: um novo ecossistema. Jobs sabia que, para garantir o futuro, a Apple não poderia depender apenas de computadores. Ela precisava dominar outros mercados, mas sem perder sua alma.
E foi assim que surgiu o iPod, em 2001. Antes dele, ouvir música digital era uma bagunça. Arquivos espalhados, MP3 players com softwares confusos, baterias fracas, designs frustrantes. O mundo estava pronto para algo melhor, só não sabia disso ainda. Jobs, no entanto, sabia exatamente o que entregar. Em uma apresentação simples e direta, ele resumiu o produto em uma frase que mudaria tudo: 1000 músicas no seu bolso. Era isso. Nada de especificações técnicas, nada de jargões. A Apple estava vendendo liberdade e o público entendeu imediatamente. O iPod se tornou um fenômeno cultural. Mas o que realmente transformou a Apple foi a combinação entre o iPod, o iTunes e o próprio Mac. Pela primeira vez, a empresa criou uma ponte entre hardware, software e serviços que ninguém conseguia copiar. Você comprava um produto e automaticamente entrava em um ecossistema integrado, fácil, elegante e viciante. Enquanto isso, a concorrência tentava correr atrás lançando vários dispositivos sem identidade. A Apple, por outro lado, apresentava um futuro no qual tudo funcionava como uma única experiência. Essa coerência fez a marca crescer com velocidade explosiva. Mas o verdadeiro impacto não estava apenas nas vendas, estava na percepção. Aos poucos, o mundo começou a enxergar a Apple como a única empresa capaz de misturar arte, tecnologia e design em produtos que as pessoas realmente desejavam, não apenas precisavam. Essa nova fase não só recuperou a companhia da beira da falência, mas colocou sua cultura de inovação em rota direta para o que viria a seguir, a criação do produto que mudaria para sempre a relação entre humanos e tecnologia. O iMac reacendeu. O iPod expandiu. Mas o próximo passo transformaria o planeta. O sucesso do iPod havia mostrado algo óbvio para quem soubesse enxergar: a Apple não era mais apenas uma fabricante de computadores, ela estava se tornando a empresa mais poderosa do mundo em experiências digitais. E foi exatamente a partir desse novo território, aberto pelo iMac e consolidado pelo iPod, que Steve Jobs decidiu dar o passo mais arriscado e mais lucrativo da história da tecnologia. O mercado de celulares, em meados dos anos 2000, era dominado por gigantes. Nokia, Motorola, BlackBerry, todos pareciam intocáveis. Cada aparelho tinha dezenas de botões, menus complexos e interfaces pensadas para engenheiros, não para seres humanos. Era um universo burocrático, fragmentado e nada intuitivo. E foi nessa bagunça que Jobs enxergou a oportunidade perfeita. A Apple havia reconstruído sua reputação, criado um ecossistema integrado e conquistado uma base de fãs crescente. O próximo movimento precisava ser algo tão grande que mudasse o equilíbrio de poder da indústria. E assim nasceu a ideia de um dispositivo único que combinasse música, internet e telefone, tudo controlado pela ponta dos dedos. O primeiro grande salto veio antes mesmo do anúncio, a decisão de eliminar completamente o teclado físico. Na época, isso parecia uma loucura. BlackBerry dominava justamente por causa do teclado. Executivos riam da ideia de digitar numa tela lisa. Analistas diziam que era fisicamente impossível fazer um smartphone confortável sem botões. Jobs, porém, tinha outro ponto de vista: se você depende de botões, você está limitado para sempre. Quando o iPhone foi apresentado em 2007, o mundo parou. Não era só um lançamento, era uma ruptura. A tela multitouch, o design minimalista, a navegação intuitiva, tudo parecia tão natural que imediatamente fez os concorrentes parecerem ultrapassados. E, no palco, Jobs deixou claro o impacto: hoje, a Apple está reinventando o telefone. Mas o segredo não estava apenas na estética. O iPhone consolidou tudo o que a Apple vinha construindo desde o retorno de Jobs, a integração total entre hardware, software e serviços. O iPod trouxe música. O iTunes trouxe conteúdo. O Mac trouxe sincronia. E o iPhone reuniu tudo em uma experiência tão fluida que transformou o celular de objeto funcional para extensão do próprio usuário. Foi também o início da App Store, responsável por criar toda uma nova economia digital. De aplicativos simples a empresas bilionárias, tudo começou ali. O iPhone não apenas mudou a Apple, mudou a sociedade.
Enquanto isso, concorrentes tentavam desesperadamente copiar o modelo multitouch, mas falhavam ao não compreender que o produto era apenas a face visível de um sistema inteiro que a Apple vinha construindo por anos. O iPhone foi o golpe final, naquele momento, o movimento que tirou a Apple do mundo da sobrevivência e a colocou no nível mais alto da tecnologia global. Ele não foi apenas um sucesso, foi o momento em que a Apple deixou de ser uma empresa e virou um império. Quando Steve Jobs morreu em 2011, muitos acreditaram que a Apple finalmente desmoronaria. Afinal, como uma empresa construída sobre a visão de um único homem poderia sobreviver sem ele? Mas o que poucos perceberam é que Jobs não deixou apenas produtos, deixou um sistema, uma cultura e uma obsessão pelo detalhe que continuaria guiando cada escolha estratégica. Sob o comando de Tim Cook, a Apple se tornou a empresa mais valiosa do planeta. Cook não tentou imitar Jobs, ele fez o que sabia melhor: otimizar, expandir e escalar. A empresa cresceu em serviços, aumentou margens, expandiu o ecossistema e transformou o iPhone em um pilar financeiro global. Apple Watch, AirPods, chips próprios, Apple Services, Apple Silicon, tudo seguindo o mesmo princípio deixado por Jobs: controle total sobre a experiência. Hoje, mais de uma década depois, a Apple não apenas sobreviveu, ela domina. Mas essa força também gera uma dúvida que ecoa silenciosamente no mundo da tecnologia. Será que, sem Jobs, a Apple ainda consegue criar a próxima grande revolução? Ou estamos vivendo na sombra do último gênio capaz de mudar o mundo? E você, acha que a Apple ainda é uma empresa inovadora ou apenas uma máquina de lucro vivendo da herança de Steve Jobs? Deixe sua opinião nos comentários.